Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo, logicamente, aqueles que mantêm o programa no ar agora em agosto há 8 anos, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita, como eu sempre faço aqui no programa, quando o programa é reflexão, pedir a você que me assiste, que se gosta do programa, que se inscreva no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí na sua tela para você receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, agora sim, dito isso, vamos para o meu comentário de hoje. E começo fazendo uma pergunta para você. Você já ouviu alguém falar que uma pessoa fez uma certa coisa, praticou um determinado ato porque estava possuído, digamos, pelo demônio? Demônios, afinal, existem ou não existem? Pois para o Espiritismo é muito claro, não em dizer, mas afirmar que não existem demônios, pela simples razão de que a existência deles é totalmente incompatível com a justiça e a bondade infinita de Deus. O que existe, na verdade, são espíritos desencarnados e pessoas encarnadas com um padrão vibracional muito baixo, pois é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Obsessão e desobsessão espiritual. Talvez um dos temas mais comentados no Espiritismo. Nem sempre, porém, é fácil a percepção dessa influenciação, bem como a sua aceitação e o seu entendimento. Pois no meu comentário de hoje vou abordar e tentar explicar quem são os espíritos obsessores, como acontece e por que acontecem as obsessões. Para quem não sabe, nós todos, seres humanos encarnados e lá do outro lado desencarnados, somos um imenso, um gigantesco conjunto de inteligências, com vários tipos de padrões vibratórios, formando um todo, constituído por alguns bilhões de seres que formam a humanidade terrestre e a humanidade espiritual. E por via das dúvidas, por via de consequência, você e eu estamos fazendo parte desse grande conjunto. Por isso, se você estiver interessado em saber um pouco mais a respeito desse assunto, já que você faz parte dessa realidade, então não saia daí. Eu sei que existe obsessão, inclusive de encarnado para encarnado, mas isso fica para uma outra oportunidade. Hoje eu vou abordar sobre o envolvimento de uma entidade espiritual, ou seja, de um espírito, de um morto com um encarnado, ou seja, de uma pessoa que nós chamamos de viva. E para que isso aconteça, para que aconteça esse envolvimento, é necessário que o espírito desencarnado encontre uma porta aberta. E essa porta aberta, muitas vezes, somos nós mesmos que abrimos através dos nossos pensamentos. Aqueles pensamentos e sentimentos poluentes, como, por exemplo,
sentimento de ódio, é um sentimento de baixa frequência da alma que polui energeticamente a pessoa. Ou seja, a obsessão não acontece por culpa exclusiva dos espíritos, ainda esses espíritos muito atrasados, dos espíritos inferiores, pois que eles não possuem poder de entrar ao seu bel prazer, digamos assim, na vida de quem quer que seja. Mas então, se eles não têm essa capacidade, como e por que acontece a obsessão? Gente, a obsessão acontece quando a pessoa atrai energias compatíveis com as suas vibrações, com as vibrações que a pessoa, emite. Em outras palavras, ela abre portas do seu ser para que espíritos ainda muito atrasados alimentem a sua mente com mais energia de baixíssima frequência energética, ao mesmo tempo em que também são alimentados pelo pensamento negativo, pela ideia fixa do obsediado, chegando ao ponto de o espírito obsessor dominar a pessoa, envolvendo-a física e espiritualmente. E esse estado de coisas pode se prolongar por tempo indeterminado. Não podemos esquecer que agimos e reagimos uns sobre os outros por meio da energia mental, boa e ruim. E por isso nós atraímos espíritos bons e ruins, que se afinam conosco na mesma proporção que somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um só pode dar conforme o que tem, é lógico que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Simples. Exatamente por isso que nossas vibrações, boas e ruins, originadas nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas aspirações, vícios, defeitos e virtudes, atraem e permitem a aproximação de espíritos que sintonizam com as nossas ondas vibratórias emitidas. À medida que a sintonia mental do ser humano se eleva, ela vai se distanciando dos habitantes das sombras. Por isso, é de suma importância a gente melhorar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas más inclinações, exercitando, por exemplo, a paciência, a tolerância, a calma, o desprendimento dos bens terrenos e a valorização dos bens espirituais. O que acontece é que muitas vezes a pessoa fica muito tempo com o problema de obsessão porque instintivamente, mesmo sem perceber, porque se nega em querer mudar o nível dos seus pensamentos, ainda que esteja participando e recebendo de assistência espiritual, ouvindo o Evangelho, assistindo palestras edificantes e recebendo boas energias através do passe com fluidos revigorantes. Mas mesmo assim, ela não consegue mudar a fonte da sua infelicidade, que está localizada exatamente nos pensamentos que emite. Porque pensamento é energia que atrai e afasta. E esse estado de coisa, esse estado de infelicidade, permanece até que ela resolva modificar para melhor, claro, o seu pensamento, através da conscientização de que precisa mudar. E quando essa etapa iniciar, gradativamente, a pessoa, também vai se transformando. É importante dizer, e repito, que o obsessor somente se aproxima através de uma coisa chamada sintonia, ou seja, quando o espírito e a pessoa encarnada vibram na mesma frequência. A obsessão ela pode apresentar características, sintomas diferentes de pessoa para pessoa, ou seja, desde uma simples influência moral até um transtorno, não somente do organismo físico, como também das faculdades mentais. Outra coisa, quando a pessoa acorda de mau humor, ou seja, já no início do dia diz que hoje nada vai dar certo no meu dia, o que acontece? Acontece que ela já criou uma condição energética negativa, uma psicosfera negativa em torno de si, ou seja, abriu frestas nas suas portas espirituais
para que cheguem espíritos infelizes, pois que essas formas negativas de sentir, de encarar, de viver a vida, tornam nossas vibrações compatíveis com desses espíritos atrasados. Você não conhece aquela máxima que diz que semelhante atrai semelhante? Pois é, exatamente por isso é importante, ao acordarmos, fazermos uma prece, uma oração, um agradecimento, pedindo, enfim, ao nosso anjo de guarda, ao nosso espírito protetor, que nos ajude a manter o nosso pensamento elevado e otimista e nós, de nossa parte, nos esforçarmos, logicamente, para que isso aconteça. Mas e quem são esses espíritos obsessores? Os obsessores são espíritos sofredores, e são sofredores por não porque sejam maus, e sim porque não são esclarecidos sobre as suas reais condições. Às vezes são espíritos tão perturbados que nem se dão conta de que já não vivem mais no plano material. Aliás, André Luiz, no seu livro Entre a Terra e o Céu, conta uma história em que ele fala de um espírito que se apresentava como um velhinho, que há 100 anos estava numa peça da casa que ele tinha construído quando encarnado, vivendo os fatos que aconteceram com ele no passado. Aí você pode dizer assim, ora, 100 anos de... Isso não existe. Existe, gente. Não podemos avaliar o tempo e a percepção do tempo no mundo espiritual com o nosso tempo daqui e com a nossa percepção daqui do tempo. São coisas completamente diferentes. Existem espíritos que são extremamente apegados à matéria, mantendo, mesmo desencarnados, atitudes adquiridas enquanto vivos, que são possuidores por vários motivos, até mesmo motivos familiares, como desejo de vingança, mágoa, enfim, sentimentos que nem mesmo a morte do corpo não conseguiu apagar. Depois de tudo isso que eu disse, você poderá estar se perguntando: quando as coisas não vão bem, significa dizer que eu estou sendo obsediado? Claro que não. Momentos de deslizes emocionais todos temos. Afinal, somos espíritos ainda em processo de aprendizagem. Outra coisa, quando eu digo abrir porta para os espíritos infelizes nos influenciarem, que eu disse, se não me engano, lá no início, eu quero dizer manter por muito tempo o estado de descontrole emocional, baixando por período longo a nossa vibração energética. E quando isso acontece, aí sim abrimos as portas do nosso ser para a influenciação dos espíritos que sintonizam na mesma frequência. Acho que já disse aqui, mas se não disse, digo agora. Tudo é uma questão de afinidade. Simples. Nossos pensamentos, exteriorizados através de palavras e atitudes, por ações, tanto para o bem como para o mal, são exteriorizados através de vibrações que partem de nós e são captadas, como eu acabei de dizer, por espíritos que vivem na mesma faixa vibratória. Por isso é indispensável cuidarmos, contar até 10, como se diz na gíria, antes de tomarmos atitudes movidas, essas atitudes, muito mais pela emoção do que pela razão. Eu sei que trabalhar para implementar nos outros certos procedimentos de conduta é bem mais fácil do que implementar em nós mesmos esses mesmos procedimentos. Mas, se não conseguirmos de imediato, precisamos, pelo menos, ter consciência de que precisamos melhorar não somente o nosso padrão vibratório, como também a nossa maneira de lidar com as dificuldades impostas pela vida no dia a dia. E, se for o caso, mudar para melhor, logicamente, o nosso tratamento para com as pessoas. Se conseguirmos isso, será um passo muito importante para sintonizarmos, através de um padrão vibratório mais elevado, com espíritos que também
sintonizam frequência mais elevada e que nos ajudarão no processo obsessivo do qual podemos estar sendo alvo pelos espíritos das sombras. E como é que podemos fazer para iniciar esse procedimento, digamos assim, de elevação do nosso padrão vibratório? Acho até que não é difícil. Por exemplo, primeiro, estipule um dia e naquele dia procure não reclamar de tudo e de todos. 2, evite nesse dia o contato com pessoas que tenham conduta duvidosa e pensamentos negativos. 3, não julgue e nem critique pessoas. 4, no dia escolhido, não ofenda ninguém no trânsito. Feito isso, no final do dia, faça um retrospecto sobre a sua performance. Mas seja honesto, seja honesta na sua avaliação. Se você achar que você saiu bem, faça esses mesmos exercícios em um outro dia, até que quando você perceber, de repente, eles viraram hábitos. E quando essas atitudes virarem hábitos, você estará fechando as portas que estavam abertas para a entrada de espíritos perniciosos e maledicentes que lhe induzem a maus pensamentos e comportamentos menos dignos. E mais, para finalizar, você vai perceber também como é bom ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que enxerga muito mais o lado bom da vida e, além disso, é muito importante porque vai trazer para perto de si espíritos amigos que desejam o seu bem e que vibram com o seu sucesso. Então, para finalizar, você não acha que vale a pena? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.